De volta com o nosso Você Bonita para um assunto importantíssimo, né? Muito mais comum do que a gente imagina. Hoje a gente vai falar de hérnia de disco e convidamos o ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. João Bergamaschi. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Prazer tê-lo aqui, viu, Prazer doutor? todo meu. Tá de volta aqui. É, sempre um prazer. E até antes do intervalo você comentou aí algumas questões que a gente pode contar para o público também a respeito de alguns princípios, né, ativos. Mostramos aí a matéria da Camila e da Alexandra Saharovski, que elas mostraram ali a pimenta, mas eu vou deixar essa parte para daqui a pouquinho, Tá. Porque para abrir o nosso assunto, falando de hérnia de disco, queria que você explicasse, doutor, por que é tão comum. Normalmente quando eu recebo textos ou faço pesquisas ligados, né, ao problema, até para trazer aqui para o programa, sempre nos textos tem lá assim, não sei quantas de cada 10 pessoas, em um número alto, vão ter exatamente dores na coluna ao longo da vida. Então, a minha dúvida, até para a gente iniciar, é uma questão genética, é uma questão de hábitos, então, do uso incorreto do nosso corpo, o sedentarismo, né? Eu fico pensando aí nesse cenário, até para a gente entender por que é tão comum. Vamos lá. Então é importante a gente comentar que a causa mais comum de dor nas costas, hoje em dia, na humanidade, é dor muscular. Tá. Não é a hérnia de disco. A hérnia de disco é muito comum e a gente observa pessoas cada vez mais jovens tendo problemas de hérnia de disco. Então isso é um fato, tá? E o principal fator que está relacionado à causa de hérnia de disco, sem dúvida nenhuma, é comportamental. Porque tem alguns trabalhos, se a gente pegar alguns livros, falam sobre a questão genética, mas hoje é muito sabido já e muitas pesquisas mostram que a gente pode mudar o nosso gene, tanto para mal quanto para bem. Uau. Então, se a gente ficar cheirando inseticida todos os dias, a chance de a gente ter um câncer é muito alta. Então, se a gente deixar a nossa musculatura fraca, nos alimentarmos de uma forma errada, ganhar peso, então a chance de a gente ter algum problema, não só mecânico, mas metabólico, é muito alta. Tá. Então a questão de bons hábitos, sem dúvida nenhuma, está relacionada ao tratamento, mas o mais importante, como você falou, a questão da prevenção. Então a questão comportamental hoje é o que a gente bate mais na tecla. E a atividade física que garante, então, tudo isso? Como é que a gente mantém, né, uma força muscular que vai proteger toda essa parte? E antes, claro, da gente chegar numa hérnia de disco. E aí, se você quiser mostrar, então, até o que você trouxe aqui para a gente ilustrar, né, o que é considerado mesmo a hérnia de disco, já é o final ali da história. Para a né? gente poder entender realmente como que a atividade física vai atuar na prevenção da hérnia de disco, trouxe um modelinho aqui. Esse modelo é interessante porque ele traz o grupo muscular da região lombar junto, acoplado, tá? Então essa aqui é a parte da frente da coluna, aqui é a parte de trás. Tá. Esse ossinho aqui é o ossinho que a gente sente nas costas, apertando, palpando, tá? Então aqui, olhando de frente a coluna, a gente consegue ver, um pouco de lado para ficar mais clara a imagem, a gente consegue ver que a gente tem alguns tijolinhos, que são as vértebras, e entre uma vértebra e outra tem um disco. Tá? É aqui que acontece a hérnia. Então, quando um disco degenera e algum pedaço se solta ou ele se desloca, isso é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco nada mais é do que um pedaço do disco que vazou, que se deslocou do seu local de origem. Só que a dor, ela vem em que momento? Apenas quando isso acontece, ou essa manifestação e queixa da dor em si, ela pode vir antes até da hérnia de disco? Pode vir antes. Tá? E aí está relacionada diretamente à eficiência dos mecanismos compensatórios. Porque esse processo de degeneração do disco é algo que vem com o tempo, não é algo que acontece de um dia para o outro. Tá. A dor pode acontecer de um dia para o outro. É simples a gente imaginar um copo vazio embaixo de uma torneira gotejando. Tem uma gota que vai transbordar o copo e essa gota não é maior nem menor do que as outras. Então, às vezes, alguma coisa do nosso dia a dia vai escovar dente, vai inclinar o tronco para poder lavar o rosto, ou vai pegar o filho no colo, vai fazer alguma atividade, aí desencadeia a crise. Entendi. Aquilo já está, então, machucado, já está ali sendo usado de forma incorreta, em algum momento já vai ser o ápice. Já tem um processo degenerativo instalado no disco. Entendi. E a dor principal geralmente acontece quando esse pedaço do disco se desloca
e ele acaba pinçando, ele acaba comprimindo uma raiz nervosa. Tá. Existe uma intimidade muito grande da localização do disco com o nervo, ele passa muito próximo, então um pequeno deslocamento do disco pode realmente comprimir uma raiz, que aí é a famosa dor do ciático. Entendi. Aquela dor que desce para a perna, pode dar formigamento, dormência e muitos outros sintomas. E já tem perguntinha então, doutor, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Letícia, um beijo. Tenho muita dor no quadril e lombar. Tem relação, então, com hérnia de disco? Vamos lá, Letícia. Pode ter relação, sim. Então, problemas na coluna podem causar dor da região lombar para baixo. Então, pode pegar quadril, coxa, joelho, a parte da canela ou panturrilha, tornozelo e o pé. Então, depende da localização do problema, depende do nervo que está sendo comprimido, pinçado, então acaba irradiando por um trajeto diferente. Tá. Pode ter relação, é muito comum ter dois problemas distintos ao mesmo tempo também. Então o ideal realmente seria fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, porque de repente tem problema na coluna, mas tem uma bursite no quadril, tem uma tendinite no glúteo, alguma coisa que pode realmente confundir. Então um exame clínico um pouco mais detalhado seria interessante. Mas a resposta é sim, pode ser problema na coluna e dar dor na lombar e no quadril. Tem mais perguntinha, doutor, olha lá. Um beijo, Joana, obrigada. Estou com hérnia na região torácica e comecei a fazer acupuntura. É eficaz? É bastante eficaz, a gente usa muito a acupuntura como uma opção de tratamento. Geralmente a gente usa outras modalidades em conjunto para poder realmente melhorar a questão mecânica. Tá. Reequilíbrio de musculatura, reativação de algum grupo muscular que não está sendo bem trabalhado. Então, mas sem dúvida a acupuntura ela traz um alívio da dor, traz um alívio dos sintomas e é uma opção de tratamento, sim. Doutor, você comentou há pouco então que a gente precisa, claro, numa investigação, tirar aquilo que não é para ter a indicação de tratamento ideal, né? E o diagnóstico correto. Hoje, o que é o padrão ouro para a gente chegar num diagnóstico aí da hérnia de disco e até tirar outras possibilidades que também podem causar dores na lombar? Tá, o padrão ouro para o diagnóstico de hérnia de disco é exame clínico. Então, é um conjunto de sintomas, sinais e alguns testes que o médico costuma fazer que nos levam à suspeita de hérnia de disco. Exames complementares são fundamentais para complementar, como o próprio nome diz, para complementar o diagnóstico. E aí, dentre a gama de opções que nós temos aí de exames complementares, a ressonância magnética é uma opção hoje em dia mais completa, que nos traz mais informação a respeito da parte do disco, de posicionamento, de localização da hérnia, de como está a parte da musculatura, parte ligamentar. Então, ela nos traz mais informação do que outros exames. Doutor, é mito ou é verdade que quem tem, então, já está com a hérnia de disco, tem contraindicação de várias atividades ligadas aí a atividades físicas? Então, agachamentos, a própria corrida, enfim, como é que é? Isso é bastante controverso, então isso deve ser individualizado para cada caso. Então, dependendo da hérnia de disco, dá para fazer um treinamento praticamente normal de agachamentos, de impacto e tudo mais. Só que tem algumas situações que a gente acaba precisando fazer uma preparação melhor da musculatura para suportar isso. Tá. Até mesmo a corrida, ou antigamente se culpava muito a corrida. Falar quem tem problema na coluna não pode correr de jeito nenhum. Hoje a gente já sabe que a corrida, pelo impacto, o impacto promovido pela corrida melhora a circulação dos nossos discos. Que bom, né? Obviamente, assim, os extremos, eles são prejudiciais, então não tem impacto nenhum. A gente ficar sentado do jeito que eu estou aqui o dia todo, ou correr uma maratona ou alto rendimento, isso realmente pode ser mais prejudicial. Mas existe uma lacuna muito grande aqui que realmente é benéfico o impacto da corrida para o nosso disco. Então vamos colocar que é mito.
Vamos deixar como mito. Muito bom. Tem perguntinha do público já na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Andréia, querida, um beijo. Eu falo com a Andréia todos os dias pelo Instagram. Mãe de 3. Essa daqui, ó, né? É das nossas, né, Déia? Um beijo. Meu marido foi diagnosticado com 9 hérnias de disco. Nossa maior dificuldade é como escolher o colchão correto. Os de mola são indicados? Legal, vamos lá. É uma pergunta bastante frequente, bastante comum no consultório hoje em dia. Então, existe uma tabela, um padrão da densidade do colchão em relação ao peso do indivíduo. Tá? Então isso as lojas, de uma forma geral, acabam tendo, e o ideal realmente é a gente respeitar. Tá? Agora, em relação ao tipo de colchão, existe uma fiscalização muito grande por parte aí dos órgãos federais, governamentais, em relação à qualidade. Então, hoje em dia, tanto os de mola quanto de espuma, eles são indicados. Existem alguns tipos que são mistos, que mistura espuma, que mistura mola. Então, esses, na verdade, eles tendem a durar um pouco mais, de uma forma um pouco mais confortável. Tá? Porque só a mola, às vezes, pode ser um pouco mais desconfortável, só a espuma pode durar pouco tempo. Entendi. E o mais importante que eu acho que a gente tem que passar aqui é em relação à duração desse colchão. Não adianta a gente comprar um colchão e achar que vai durar o resto da vida. Então, começou a ficar marcado, começou a ficar com aquela onda do nosso corpo, ou vira o colchão ou está na hora de trocar. É importante lembrar disso. Fundamental. Também. Tá, e tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Eu adquiri hérnia de disco na cervical fazendo abdominal errado. Tem cura? Tem cura. A questão de hérnia de disco não tem cura, isso é um baita de um mito também. Tem cura, tá? A questão é a gente entender qual é a cura e entender que a gente precisa mudar hábito. Então, muitas vezes eu posso trazer uma solução aqui super inovadora de procedimentos ultramodernos e tal, e a pessoa continuar com o mesmo mau hábito e daqui 5 ou 10 anos ela desenvolveu uma nova hérnia de disco. Tá. Então, esses procedimentos mais novos, mais modernos, realmente ele permitem fazer uma retirada daquele pedacinho do disco que está incomodando o nervo, que está causando a dor compressiva do nervo, tá? Mas a gente precisa lembrar que o disco ele já está um pouquinho degenerado, então a gente, mesmo depois de alguma intervenção, a gente precisa cuidar desse disco para que ele não dê problema daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então a mudança de hábito também precisa acontecer. Fundamental. Doutor, antes da próxima perguntinha do público, você vai contar então a respeito de uma possibilidade, então, que é muito animadora, de uma cirurgia menos invasiva, certo? Isso, é um procedimento relativamente novo, relativamente moderno, não só no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Como que funcionava antigamente os procedimentos de uma forma geral, né? Então eu tenho um pedaço do disco que está... Deixa eu localizar meu dedo aqui. Isso. Eu tenho um pedaço do disco que está aqui deslocado, comprimindo o nervo, então eu preciso atravessar todas essas barreiras aqui, tirei a musculatura, para poder chegar na articulação, chegar na parte do ligamento e depois no disco, para poder remover. Então, através dessa intervenção mais moderna, dessa intervenção através de um endoscópio, de um vídeo, que é a mesma evolução que a cirurgia de vesícula teve, que a artroscopia teve, a cirurgia de coluna hoje está tendo. Então, através de uma câmera, a gente consegue ir diretamente, se localizar diretamente no disco e atuar muito no alvo causador da dor. Então, a gente não precisa agredir praticamente nada a nossa musculatura, a nossa articulação, parte ligamentar. Então, é um tratamento muito mais objetivo do que as cirurgias abertas convencionais. E isso, agregando muito menos lesão aos tecidos que estão teoricamente normais, isso permite uma recuperação, obviamente, muito mais rápida. E é retirado esse líquido que é o que está causando o problema?
ele não chega a ser muito líquido, eu costumo brincar que acaba sendo né? o lobo da orelha, o babalu. O babalu. Mas, geralmente é sólido, e aí quando tem uma compressão do nervo, a gente remove esse pedaço do disco. A gente não precisa remover o disco todo, porque ele precisa estar ali exercendo a função de amortecedor. Mas esse pedaço que está irritando o nervo, comprimindo a raiz, isso é removido. Ah, mas não vai... Outra pergunta muito comum. João, não vai fazer falta? Não, porque ele já está fora do local dele. Entendi. Então ele já está deslocado, ele já não exerce a função que ele deveria exercer. Então, simplesmente a gente remover, não vai fazer falta nenhuma. E não é necessário, então, colocar nada no lugar, porque o que sobrou, o que não saiu, permanece, permanece, certo? E aonde estava esse pedaço do disco, vamos dizer assim, o nosso organismo ele já se responsabilizou em formar um disco novo ali, muito semelhante ao disco original. Olha só, tá aí. Regenera então. Regenera. Muito bom. A diretora falou, boa notícia, é isso aí. Aqui só boas notícias, gente. Vamos lá, perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Obrigada, Marcelo, um beijo pra você. A alimentação influencia no surgimento? A alimentação tem alguns trabalhos hoje em dia falando principalmente na influência da medicação nos sintomas, na dor. Em termos de degeneração do disco, hoje a gente ainda sabe muito pouco. Então não tem um alimento específico que a gente fale, isso vai fazer mal para o seu disco ou vai fazer bem para a sua coluna, tá? Obviamente, se a gente ter uma alimentação saudável, isso vai nos trazer benefícios secundários que vão nos ajudar diretamente na saúde da nossa coluna. Então é importante a gente ter uma alimentação saudável para não ter sobrepeso, para não ter acúmulo de gordura, de tecido gorduroso ao redor da coluna, que isso influencia na questão da dor, da degeneração, dos processos de desgaste. Minha diretora comentou da questão do cálcio, se, enfim, consumo adequado ou até uma suplementação de cálcio tem relação aí com o quadro? Cálcio ajuda, algumas outras vitaminas podem ajudar diretamente, então vitamina D, a gente sempre fala sobre vitamina D, é importante a gente ter a vitamina D em dia, numa dose legal, para poder não ter nem excesso nem falta, tá? Algumas outras vitaminas que podem atuar e ajudar, inclusive na dor, vitamina C. Hoje em dia sabe-se que a vitamina C ajuda na questão da dor. Tem alguns alimentos que são mais inflamatórios e isso pode prejudicar. Alimentos gordurosos pode prejudicar na questão dos sintomas. Entendi. Tá? A própria capsaicina que vem da pimenta, existem cremes hoje em dia que realmente ajudam no alívio dos sintomas, no alívio da dor. Então a capsaicina é muito utilizada nos Estados Unidos, em outros países. Jura? Hoje a gente já tem essa possibilidade de usar no Brasil, tá? E é talvez uma opção a mais para a gente ter no arsenal de tratamento. Olha que legal, então de forma natural, algo que pode ser eficiente para a dor. Que dores muitas vezes relacionadas a esse nosso assunto da hérnia de disco e tantos outros, né, possíveis, são incapacitantes, né, doutor? Exato. E diminui demais a qualidade de vida. Qualidade de vida, a pessoa não se torna eficiente e aí é uma bola de neve. Aí começa a ter uma questão tensional, muitos pacientes com dor crônica têm um grau de depressão associado, então tudo isso acaba interferindo. Tá aí, gente, tem que procurar ajuda. Eu vou agradecer, então, com o Instagram do doutor, para quem quiser saber mais. O Instagram é o @clínicaatuale. O Atuale tem 2 L's e I no final. @clínica, aí tem outro A do Atuale, tudo junto. Vou deixar um WhatsApp da clínica, 943756328, 943756328. Você já encontra o trabalho do ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. João Bergamaschi. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Até a Carol. próxima, viu? Obrigado. Adorei as boas notícias. Ótimo. Obrigada.